Então, sejam todos bem-vindos. Feliz dia no planeta Terra, família TOTUS. Hoje é o nosso 14º encontro, hein? Que jornada incrível. Quantas coisas aconteceram aí nesse tempo que a gente está conectada através dessa jornada. Na aula passada, eu falei que essa aula eu vou falar sobre sonhos. Esses sonhos que a gente tem dormindo, porque tem os que a gente tem acordado, não é mesmo? E aí, essa aula também vai ser uma oportunidade para um tipo de quebra-cabeça mesmo. A informação que vocês vão acessar hoje a respeito dos sonhos vai te trazer ainda mais clareza com relação aos aspectos de autossabotagem, né? Os padrões de autossabotagem, a mente coletiva, né? A frequência, padrão de vibração das pessoas. Então, vai ser realmente aí um conteúdo, uma informação que vai trazer essa expansão, tá? Para o campo de todos nós hoje. Eu fiz até umas anotações aqui para realmente trazer todas, porque o sonho, ele é algo completamente subjetivo, ele é uma energia não visível, também. A gente vai para um lugar que não tem essa matéria como a gente conhece aqui, então eu fui anotando os principais pontos para a gente ancorar nessas informações e ter essa expansão aí com relação a esse nosso momento. Então vamos lá. O sonho, ele é um momento onde a mente ela se desliga ali do corpo, não completamente. Quando eu falo desse desligamento, ela afrouxa, né, ali o controle dela, da mente. Então, a alma, né, o espírito, ele vai para a essência dele, que é a liberdade de estar aonde ele quiser, e ele atravessa dimensões. Então, uma das maneiras de acessar outras dimensões é através dos sonhos. Então, os sonhos são uma forma de comunicação com o mundo espiritual. E os sonhos também são portais, porque naquele momento a alma, a essência, ela está atravessando dimensões e ela está indo normalmente em um lugar que ela conhece, que ela já reconhece, tá certo? Então vamos ficar com esse fundamento do sonho em mente, né? Aqui no pensamento, gravado no pensamento, com essa simplicidade mesmo. Então, é a forma que nós acessamos as dimensões espirituais, ponto. Tá? Então, nós temos 3 tipos de sonho. Nós temos os sonhos que eu vou categorizar ele aqui como sonhos aleatórios, tá? E aí eu vou explicar ele. Aí nós temos o sonho, que é o sonho de orientação. E nós temos o sonho, que são os sonhos proféticos, ou de premonição,
né? São nomes diferentes, mas está falando da mesma essência. Os sonhos aleatórios, eles acontecem logo no início do sonho do sonhador, tá? Então, vamos voltar 3 casinhas para eu explicar o aspecto físico também, né? As nossas glândulas, elas produzem uma substância química que avisa o nosso organismo que está na hora da gente ir dormir, da gente ir descansar, não é isso? Então, o sonho, ele não é algo só não visível e de outra dimensão. Ele está conectado com a nossa condição de temporariamente humano, que o corpo recebe a informação que é para ir descansar. Fazendo um parêntese nessa fala aqui desse conteúdo, quando uma pessoa começa a romper esse ciclo, começa a alterar com uma rotina artificial esse chamado do corpo, ela faz o corpo entrar em desarmonia. Por quê? Porque entra em dissonância com a natureza. E a gente sabe que energia em dissonância com a natureza para o corpo físico causa o quê? É o que nós conhecemos e chamamos aqui como doença. Então, o corpo, ele produz essa substância que nos convida a ir dormir. Então, o corpo deita, aí ele tem o estado, aí ele tem os estados do sono, Sono profundo é o estado delta, né? Profundo. E aí, então, em cada estágio do sono, né, nós acessamos uma camada da nossa psique. Nossa, Rejane, sério que eu fui pedir essa aula para você? Olha como é que eu vou explicar de forma fácil, clara e objetiva o que é a psique. A psique é a consciência humana, é essa que a gente está levando para a evolução. Então, a psique é essa mente, é o que a gente chama de mente consciente, inconsciente, subconsciente, pré-consciente, id, ego, superego. Ai, repara, você falou que ia ser simples. Mas é. Então, a psique é esse conjunto, é essa alegoria invisível que nós carregamos. E tá tudo bem, por quê? Porque faz parte dessa condição de temporariamente humano. Então, quando nós dormimos de forma profunda, que acessamos, realmente esse estado de completa entrega nos braços do divino, a gente acessa esse estado onde essa conexão com a essência, com o eu superior, ela se dá de forma clara, limpa, sabe? E aí, fazendo um parêntese aqui, sempre acontece. Sempre. Desde que chegamos nesse planeta, sempre acontece essa conexão com a essência, com a alma. Nem sempre lembramos
Aqui na nossa jornada como humanos, na verdade, a gente vai crescendo e vai esquecendo, né? Então, até ali, criança, lembramos claramente. Depois, passamos a não lembrar mais. Então, essa conexão, ela sempre se dá com o eu superior. Ela sempre se dá. Algumas vezes vamos lembrar, algumas vezes não vamos lembrar, algumas vezes vamos lembrar como uma sensação, de um sentimento de bem-estar, de paz, de plenitude, uma palavra, uma música, um aroma. Realmente são várias maneiras, não existe uma única maneira. Por isso que a gente realmente precisa se abrir, tirar a mente da caixinha, chega, né? Então, nós temos um início ali de sonho, que é aqueles sonhos agitados, aqueles sonhos nada a ver. O que é isso? Então, por isso que eu falei da psique para explicar esse sonho. Esses sonhos nada a ver, entendeu? Um cavalo que sai dirigindo, sabe? Você está numa festa, está todo mundo te aplaudindo e você não conhece ninguém, você nunca viu aquelas pessoas, sabe? Esses sonhos nada a ver, que a gente chama, assim, que parece que não tem relação nenhuma. E realmente, o que acontece? Ao longo do dia, nós vamos nos conectando com vários pensamentos, os nossos e das outras pessoas. Isso, conteúdo de aula anterior, né? Então, nós vamos produzindo os nossos pensamentos, vamos conectando com pensamentos de outras pessoas, né? Então, imagina o nosso pensamento assim, quando a gente abre ali o computador e abre um monte de pasta, né? Ah, vou abrir isso aqui porque eu estou fazendo esse serviço, um monte de aba. Quando a gente entra também na internet e abre um monte de aba, porque aquele monte de aba aberto, tá? Vou usar isso para comparar. Então, o que acontece? Ao longo do dia, a gente abre um monte de pensamento aleatório e não fecha, e não conclui, sabe? Aí esses pensamentos, eles ficam soltos, se juntam a outros pensamentos. Aí, à noite, o que o campo energético pessoal procura fazer? Compensação, porque a natureza, ela é sábia, ela é inteligente, ela não precisa que a gente pense por ela, porque a inteligência dela é muito superior à que a gente acha que a gente tem, é. Então, o que ela faz? O que a inteligência faz? Enquanto a gente está dormindo, né, esse monte de pensamento que a gente abriu e não concluiu, esses pensamentos do passado, de coisa que a gente nunca vai conseguir mudar, ou das coisas do futuro que a gente nem sabe se vão ser essas mesmas que a gente vai querer, sabe? Porque não está claro ainda o caminho, o que se quer dentro mesmo, o que se realmente quer, aí fica esse tanto de pensamento aberto. Então, a inteligência superior, a inteligência divina, quando a gente está ali dormindo, a primeira etapa é limpar isso. Então, o que é, não é limpar, é organizar isso, não limpa, organiza isso. O que é? É a mesma coisa de você pegar o teu computador, aquelas 25 abas, né, que você abriu de pesquisa do Google e fechar uma por uma, tá? Então, esses sonhos aleatórios, eles são uma compensação da natureza. Então, assim, a natureza nos regenera e nos cuida todos os dias, né? Então, ela vai lá e fecha todas essas abinhas. Então, por isso que os sonhos parecem não ter conexão nenhuma, mas são esses vários pensamentos que você teve que você não concluiu. A natureza vai lá e fecha. Se não fosse isso, se não fosse essa inteligência perfeita, divina, tá? As pessoas não resistiriam, entrariam em surto. Tá?
Ok. Eu dou outro nome, tá? Não é sonho aleatório, que eu não gosto dessa palavra aleatório. Ela tem uma frequência que não é legal. Então, se chama sonho sem importância, tá bom? Sonho sem importância. Tudo isso aí que eu falei, que eu chamei de aleatório, é sonho sem importância, tá bom? Cuidar das palavras sempre, ó, inclusive ao vivo, tá vendo? Consciência observadora. Me observando enquanto eu dou aula e falo com vocês. Sonho de orientação. Vamos lá. Esse sonho de orientação, ele se dá num nível. Depois eu te respondo, tá, Nai? Respondo para todos aí. O sonho de orientação é aquele que eu comecei a falar, que é onde a gente entra em conexão com a nossa essência, o nosso eu superior, o nosso mestre interior, Deus, um nome que cada um dê para essa conexão com o divino que nós somos, né? Com a fonte, com a totalidade, né? Então, claro, é uma escala é uma frequência de sono já muito profunda, né? Passou do alfa ali, no delta mesmo, tá? E essa comunicação, essa fala, essas frequências que é emanado da essência, né, para a nossa energia, do nosso campo, tudo vai chegar, a conversa vai chegar, o que aconteceu lá vai chegar, tudo vai chegar. Informação no corpo, no campo, vai ficar ali. Rejane, então, por que eu não lembro? Tá? Por que eu não lembro dessas falas, desses encontros? Por que eu não tenho uma clareza completa? Lembra que eu falei da psique, ainda agora? Que a psique é a consciência humana, esse conjunto de processos mentais que nós temos, né? Junto com o físico, né? Então, processos psicossociais, Então, nós sentimos, nós temos esse corpo, nós pensamos. Então, não é uma coisa, não é nada separado, é tudo junto, né? Então, o que acontece? A comunicação lá, estou falando dos sonhos de orientação, né? Então, eu recebo toda a orientação, a gente dorme, conecta, recebe toda a orientação, todo ensinamento. Se tiver machucado, né, vai para a sala de cura, recebemos tudo. Por que essa informação não chega aqui? Ela chega. O que acontece lembra lá na nossa primeira aula que eu falei da memória celular, que o nosso corpo registra a memória. Então, por isso que a gente tem que liberar as emoções que não foram curadas. Lembra dessa? Por que essa história toda de um trabalho de cura, de aprofundamento para fazer? Por que tem isso? Olha a importância do sonho, que é essa comunicação com o mundo espiritual, e o nosso trabalho de cura para remover tudo que impede essa informação chegar limpa e clara. Então, conforme a gente vai fazendo essas práticas, essas atividades autocurativas, de autocuidado, de autoconhecimento, a gente vai mudando o nosso sistema, mudando o nosso campo energético, mudando como? Mudando de forma que ele fique cada vez mais afinado, mais sintonizado com a inteligência divina. E aí, quanto mais isso acontece, mais claro fica a comunicação com a minha essência, porque ela já se dá, ela já acontece, ela sempre aconteceu. Então, o trabalho de cura é o quê? É esse trabalho para remover todos esses obstáculos, né, dessa comunicação, seja no campo mental, no campo físico ou no campo emocional.
Eu voltei. Voltei, meu povo. Ai, vamos ver aqui como é que tá. Vamos ver se está gravando. Ok, está gravando. Então, continuemos. Alguém me ajuda aí onde que eu parei? Eu estava falando do sonho de orientação, né? Alguém fala minha última fala? Você falou, Rê, que o trabalho de cura é para remover tudo que impede de chegar a essas informações, todos os obstáculos, né? Para a gente ter essa informação ancorada. Ai, gratidão, gratidão. Perfeito. Então é isso. Então não é porque a gente não lembra do sonho, ou porque não é para lembrar, ou porque não é nada dessas crenças humanas limitantes, limitantes, limitantes. Não, não é. A comunicação ela se dá, mas para que ela chegue cada vez de forma mais clara, o nosso sistema precisa estar compatível. Precisa estar compatível. Tá certo? Vou deixar essa informação para o final. Mara, me lembra. Você fala assim, Rejane, você falou que ia deixar uma informação para o final. Qual é ela? Tá bom? Me lembra. Ok. Então, ainda assim, tá? Ainda assim, apesar de todo esse sistema de vigilância que o subconsciente mantém, né? O subconsciente ele é o guardião da nossa psique ali, da nossa mente, né? Então nós temos a mente consciente, a inconsciente que é mais profunda. Por isso que eu falo, não fique esmiuçando o problema, porque a gente não sabe se esse negócio que está acontecendo aqui é dessa encarnação ou de 25 para trás. Então, põe o dedinho na bola, no círculo, sabe? Libera para a luz e vai ser feliz, porque, né, está tudo conectado nessa rede quântica. Tudo reverbera, sabe? Imagina mesmo isso, quando a gente vai lá na água, lá no laguinho, e joga a pedra. E aí a pedra cai, vai fazendo aquelas ondas e vai mexendo toda aquela água em volta. É isso que nós somos o tempo todo. O que eu falo, o que eu penso, o que eu emano, o que eu sinto, está indo o tempo todo para o campo. Por isso que quando a gente fala, você é responsável pelo que chega até você, do que está acontecendo na sua realidade, é por causa disso, é porque o tempo inteiro a gente está em comunicação com o campo. Então, se eu estou recebendo alguma coisa que eu não estou gostando, eu vou precisar parar para olhar isso. Entendeu? E para afinar minha comunicação. Não vai ser de outra forma. Tudo que os seres da luz podem fazer, eles já estão fazendo. Que é esse suporte energético realmente para a gente fazer essa mudança no nosso nível físico também. Né? Voltar a acreditar na cura através da natureza. Que natureza? Nós somos a natureza. Nas aulas anteriores eu falei dos 4 elementos, né? Nós temos os 4 elementos que tem em Gaia, são presentes no nosso corpo. Terra, ar, água e fogo. E nós temos os 4 reinos, né? Mineral, vegetal, animal, e nós somos hominal. Então, tudo isso não está separado do sonho, sabe? Às vezes, fazer um parêntese aqui vou dar um exemplo de um sonho sem importância. Sem importância quer dizer que você não vai precisar ficar traduzindo ele e se preocupar com ele, mas ele teve uma função curativa. Por exemplo, mulheres que tinham medo de casar de novo, mulheres que tinham medo de ter um novo companheiro, antes delas fazerem esse trabalho de cura, antes de chegar ali no final da jornada, curada, ressignificada tudo isso,
elas tinham um sonho que elas estavam casando, né? Então acontecia primeiro essa catarse na mente, ali daquelas pastas. Isso é um exemplo, tá? Tô falando um exemplo, mas dá uma aula de 4 horas de exemplo, porque são muitas coisas, tá? Então, vamos falar do sonho profético. Esse sonho profético, todas as pessoas podem ter, mas nem todas as pessoas têm. Por quê? Porque ele depende daquela etapa anterior. É uma pessoa que o sonho de orientação dela com a essência, né, com o eu superior dela, já está claro, ela já tem clareza do sonho, dessa comunicação, que acontece. E aí, se ela precisar receber alguma, dentro dessa orientação, ela pode vir a ter alguma visão. Porque normalmente essas pessoas são preparadas, e eu não quero dizer que tem um curso para isso, para desenvolver essa habilidade, mas são pessoas que trazem essa habilidade de outras vivências, tá? De outras experiências, em outras dimensões, tá bom? Então, é aquele sonho, vou dar o exemplo mais, assim, que acredito que seja o que mais as pessoas conheçam, que é a história do José do Egito. José do Egito, ele tinha sonhos, né? Ele tinha sonhos proféticos. E ele era um cara muito inocente, né? E ele era filho do pai dele com uma escrava, né? E ele já tinha outros irmãos. E por José ser muito inocente, ele contava os sonhos dele, entendeu? E esses irmãos tinham o quê? Tinham inveja dele. Não tinha nada específico, né? Não tinha nada específico, assim, era uma inveja, uma coisa de irmãos ali, né? Eles achavam que o pai gostava mais do José do que dos outros e tudo. E eles venderam José como escravo. Então, assim, eles tentaram matar e não conseguiram, o animal salvou, né? E aí depois eles venderam na feira e contou para o pai que ele tinha desaparecido, enfim. E aí ele ficou preso, né? Ali, depois de alguns incidentes, ele ficou preso lá no palácio, né? Só que ele fazia amizade, acabou fazendo amizade ali com o pessoal que servia comida, né? Enfim. E aí ele era muito bom de fazer o quê? Decifrar sonhos, né? E aí, uma vez que você decifra um sonho para alguém, você cai na boca do povo, igual eu te disse por aí, né? Vai no boca a boca, e as pessoas têm esse interesse por sonho. E aí ele ficou escravo, né? José do Egito ficou escravo muito tempo, até que um belo de um dia lá o rei, nenhum dos sacerdotes, né, sabia decifrar o sonho que o rei tinha tido, né? E o rei estava desesperado. Por quê? Porque o rei sabia que o sonho é uma comunicação divina. E se ele não está entendendo o que Deus quer falar para ele, o que vai acontecer? Então, assim, você vê a preocupação desse rei, né? E ele foi buscar sacerdotes de vários lugares e tudo. Aí o cozinheiro, né? O cozinheiro chegou e falou: olha, tem um cara lá que está preso lá, um tal de José, ele é bom nesse negócio aí, entendeu? Ele adivinhou uns negócios aí. Bom, o rei, desesperado, mandou trazer o José. E aí aquele sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, né? Aquele sonho lá que o
que o rei tinha tido. E aí, basicamente, o que aconteceu? José do Egito traduziu, falou, olha, não, nós vamos ter 7 anos de prosperidade, então nessa prosperidade a gente vai guardar, vai fazer umas mudanças aqui, tudo, porque depois vão vir 7 anos de peste, enfim, eles se prepararam. Ou seja, por ouvir a comunicação, né, com o mundo espiritual, o rei do Egito, através do José do Egito, pôde criar e elaborar uma estratégia, né, que colocou o Egito numa posição que, inclusive, ajudou muitos outros povos. Então, quando houve aquela praga lá dos 7 anos, só não dizimou tudo, ou seja, ainda estamos aqui porque lá atrás teve um sonho profético, um rei que sabia da importância, né? Assim, tem que achar alguém que saiba traduzir o que Deus está falando, né? Então, assim, um rei comprometido com essa sabedoria. Então, esse é um primeiro ponto para a nossa vida, a gente saber que o nosso sonho que a gente teve, não menosprezar ele, entendeu? Porque é uma comunicação divina, é uma comunicação com a espiritualidade, tá bom? E aí, esses sonhos proféticos, eles normalmente têm mais a ver com o coletivo. Eles têm mais a ver com o coletivo, né? Então, é uma profecia para o coletivo. Por exemplo, eu conheci uma pessoa recentemente, há um pouco mais de um ano, que me falou que de uma pessoa que teve um sonho com isso que a gente está vivendo, né? Só que essa pessoa viu isso um pouco antes, né? E essa pessoa entrou em crise de pânico, de choro e tudo, e era uma pessoa que não tinha qualquer quadro de absolutamente nada, né? Então, essa pessoa realmente recebeu uma informação do que iria acontecer, né? Sem os detalhes, mas era algo do que a gente tá vendo por aí, tá? E aí, quando essa pessoa acordou e tudo, ela teve algumas lembranças e quando ela lembrou, ela se chocou, tá? Então, para a gente ter um pouco mais de paciência com a gente, né, com o nosso tempo, com o nosso ritmo, ter um pouco mais de humildade, inclusive, porque os nossos mentores, os nossos guias, eles sabem o que a gente está pronto para receber. Eu, Rejane Luz, tem determinadas informações que eu não teria capacidade de absorver energeticamente, emocionalmente, com uma maturidade espiritual, isso há um tempo atrás. Então, a gente precisa trazer um pouco dessa humildade para a nossa jornada, né, de ascensão, sabe? A gente tem um pouco de paciência com a gente, né? Com o nosso próprio ritmo, né? Pegar, sim, o conhecimento disponível, mas também agora começar a filtrar, porque são infinitas possibilidades, e se demorar o tempo necessário para que você saiba exatamente o que você quer. E só daí, então, você saia e caminhe. Então, demore o tempo que for. Então, use o sonho como essa ferramenta, como essa ponte. E aí eu vou, claro, compartilhar uma forma de fazer isso. Como tudo que, assim, eu já compartilhei com vocês, é sempre simples. E o maior inimigo de vocês é a mente de vocês. O maior inimigo de vocês hoje é a mente de vocês. E por saber disso, o TOTOS tem esse formato que ele vai, né? Quando eu fiz a proposta de volte a sonhar, volte a escrever, pegue o caderno, registre o que você quer, crie a sua vida. Por que eu não deixei para fazer isso na última aula ou na penúltima aula? Lá para o mês de agosto, já no final. Tem que ser agora.
Porque a partir do momento em que você pegasse um papel e escrevesse, registrasse, começasse a alinhar, afinar sua frequência com o campo quântico para cocriar a vida que você quer, todos os padrões de autossabotagem iam se levantar. Ia aparecer historinha lá de 1900 bolinha para resolver. Gente, eu sei, de verdade, esse caminho. E aí, quando isso acontecesse, eu queria estar presente, como eu estou presente, para dizer, ó, é assim que funciona, viu? Você faz a sua listinha de sonho, vem aquele padrão lá, ó, e tenta te convencer, e você quer me convencer ainda. A gente precisa realmente ter em mente e fazer essa escolha. E faça essa escolha agora. A tua mente vai ser quem na sua ascensão? Quem? Que papel a sua mente vai representar nessa ascensão? Ela vai ser sua inimiga ou ela vai ser sua amiga? Se você disser assim, ela vai ser minha amiga, Rejane, eu vou dizer para você, coisas inimagináveis vão acontecer na sua vida. Vai ser muito melhor do que o que você imaginou. Esse lugar de paz, de harmonia, de cura, ele existe. Esse lugar de aceitação, de compaixão, de cura, de libertação, ele existe. Ele não é algo que você tem que acreditar e que você tem que construir para chegar lá. Já fizeram isso para gente, já fizeram esse caminho para gente. Por isso é tão importante a gente honrar todas as nossas relações, os nossos antepassados, todos aqueles que vieram antes da gente. Esse lugar, ele já existe. Rejane, então, o que eu tenho que fazer? Se abrir. Entregar. Entregar. Para reconhecer a sua luz. Porque o seu padrão de autossabotagem, você já conhece de cima para frente, né? Indo, voltando, no meio do caminho. Vocês se divertiram já, que eu sei. Já choraram, já riram, já quiseram me esganar. Ou não. Depende. Sabe? Então, os sonhos proféticos têm relação com essas pessoas, né, que são realmente, que elas vêm fazer um papel forte coletivo, né? Então, se você precisar ter uma informação daqui a 6 meses da sua vida, você não vai ter um sonho profético, você vai ter um sonho de orientação. Por quê? Porque é um sonho para você. Mas aquela pessoa que sonhou com o que está acontecendo agora na humanidade, ela não foi a única pessoa que sonhou. Várias pessoas sonharam e tiveram a mesma reação de choro, porque disseram que dessa vez não iam poder fazer nada. Então, a reação foi igual. Por que eu faço questão de contar isso para você? Porque consciência, a quinta dimensão, é a consciência coletiva, é o coletivo consciência 5D. Então, muitas vezes, pode ser até que a Mari esteja vivendo alguma coisa, aí ela pergunte como se fosse para mim, como se ela estivesse conversando comigo, e eu estou respondendo para ela, e ela fala, Rejane, aconteceu tal coisa, assim, assim, e nesse momento eu estou pensando aquilo. Isso já está acontecendo. Quando eu falo assim, eu estou energeticamente com vocês, não é uma fala. Eu não estou falando da boca para fora.
Eu estou realmente, porque essa tecnologia ela existe. Tudo que a gente vê aqui na mente é porque ela já existe. Se chegou na mente humana, é porque está na mente do Criador. Chegou na mente humana, está na mente do Criador. Coração vibrou, ficou querendo saracotear por aí, pensou numa ideia, pensou no projeto, pensou numa coisa e o coração vibrou, é isso que ele quer fazer. Rei, como que eu tenho certeza que é isso que ele quer fazer? Porque o ego está ali de dedo apontado dizendo que você não pode fazer por causa da sua idade, ou por causa da sua cor, por causa da sua religião, ou por causa de blá, 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 blá. Porque vai ser sempre isso que vai acontecer. Seu coração vai vibrar querendo fazer alguma coisa, que é o que vai deixar ele feliz, que é o que vai sanar a depressão, a ansiedade. E ali está o padrão autossabotador do julgamento, da autocrítica. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E aí, é você quem vai escolher agora. É você quem escolhe. Sabe? Se você vai seguir o seu coração, a sua essência, o que você veio fazer aqui, ou se você vai continuar alimentando esse sistema artificial. Não vai ter castigo, não vai ter punição, não vai ter nada. A verdade é essa. Mas existe um preço, existe uma dor para viver a nossa limitação. A dor da frustração, a dor do medo de errar, de acontecer de novo, de acontecer algo ruim de novo. Aí a gente pensa tanto em, se acontecesse algo ruim de novo, que esquece de fazer o quê? Olhar lá para frente, colocar energia onde? Na semente que acabou de plantar, do seu sonho. Quando a gente consegue compreender isso, entendeu? O pensamento é essa energia não visível para esses olhos aqui, mas é tão real quanto esse aparelho do qual a gente está conversando. E por saber que essa existência, dentro de uma transição planetária, com todas as condições, né, humanas que nos pertencem, seria desafiador estar aqui. Então, por que nós viríamos? O que a gente está fazendo aqui? Veio sofrer, pagar dívida? Para. Claro que não. É algo muito maior do que isso. É muito, muito, muito maior. E não tem nada a ver com dor. Tem a ver com alegria, tem a ver com saúde, tem a ver com cura, com libertação. A grande festa é quando a gente se reconhece. Se reconhece o quê? Deus. Dois mil anos depois ainda estamos falando a mesma coisa, pelo menos não crucificam mais, né? Pelo menos por enquanto. Eu e o Pai somos um. 2000 anos estamos reverberando, reverberando. E aí uma informação adicional, assim, né? Teve algumas pessoas que tiveram
Eu li uma coisa que aí me perdi. Toda vez eu faço isso, de tomar água que eu lembro. Então, assim, o sonho tem tudo isso de lindo, maravilhoso que eu falei, né? E Gaia nos proporciona essa experiência da dualidade, né? Então, também através dos sonhos que entram padrões de autossabotagem, tá bom? Então, a questão da gente ativar essa consciência observadora é para a vida inteira. Nossa, Regiane, vou lembrar de você para o resto da vida. Nossa, eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, assim, né? E um pouquinho aí na história de cada um, nesse pedacinho de tecido de cada um, entendeu? A gente tomar essa consciência de que é através desses mesmos mecanismos, ou seja, do pensamento, do sentimento, dos sonhos, dessa comunicação com o mundo espiritual, a gente recebe as informações. A informação, que é o quê? A luz, que é essa conexão com a nossa família cósmica, com os nossos guias, mentores, né? Que ao longo da jornada da vida a gente vai descobrindo porque eles vão se revelando. Normalmente, quando as pessoas perguntam para mim, Regiane, como que você descobriu né, a sua mentora e tudo? Eu falei assim, eu não descobri, ela se revelou, assim, eu não sabia nem que isso era possível, né? Então, a gente trazer um pouco mais de tranquilidade para a nossa jornada, para a nossa caminhada, né? Aproveitar, assim, a gente entra agora numa lua minguante, que é o quê? Que é algo que diminui, né? Que é algo que o quê? Que vai para dentro. Então, uma lua minguante no inverno, ela está te chamando o quê? Para você deixar vazio, assim, deixa vazio. O que não for mais, tira. E sente um pouco desse vazio. O que isso tem a ver com sonho? Tudo. Porque se estamos bem com o nosso corpo, então a gente está dormindo bem, então nossas práticas de autoconhecimento, de conexão com a espiritualidade também em dia, a gente consegue sonhar. Não é que a gente consegue sonhar, a gente consegue recordar melhor desse sonho, com mais clareza, começa a aplicá-los, a orientação, tomar cuidado, tá, gente, com essa questão de tradução de sonho. Toma cuidado com isso, gente. Na verdade, assim, filtra tudo. Acho que eu vou fazer uma aula extra, não sei, assim, assim, filtra informação, não absorva tudo, tá? Não absorva tudo, sementes estelares, vocês são umas esponjinhas. Bom, deixa eu ler aqui, tem um monte de pergunta aqui que eu fui passando. Deixa eu ver se tem pergunta, né? Boa, Amara. A Mara perguntou assim, como reconhecer os padrões de autossabotagem no sonho? Mara, e é interessante você falar isso porque realmente aparece, né? Então, uma informação importante é o seguinte, que eu estou falando da tradução, né? Cuidado com as traduções. O sonho é do sonhador, o sonho pertence ao sonhador. Então, se você sonhou com a sua mãe, não é a sua mãe, é você. Aonde você coloca essa energia mãe? Gente, o que eu estou falando serve para tudo. Eu não fico dando 25 exemplos. O que eu falo é ali com a essência. Lembra florais?
né? Floraizinhos, assim, só a essência. O sonho pertence ao sonhador. Você sonhou com a sua mãe. Não é a sua mãe. É o lugar, é o que ela representa para você. Rejane, sonhei que eu pegava o martelo e eu mesma machucava meu dedo. Você é o martelo e você é essa ação que se machuca o seu dedo. Entende? Então, tudo é do sonhador. Rejane, eu sonhei, nossa, essa é clássica. Eu sonhei que meu marido tá me traindo. É um sonho profético, a mulherada fica doida, gente. Eu, né, como vocês me conhecem, eu fico rindo, porque eu fico rindo às vezes de nervosa. Não, tô brincando. Eu fico rindo porque eu fico rindo mesmo, gente. É engraçado. O que acontece? Aí a mulherada fica doida. Rejane, é um sonho profético? Não, é um sonho de orientação para você. Orientação o quê? Que meu marido vai me trair? Não. Você está se traindo em alguma área da sua vida. Você está se traindo em alguma área da sua vida. De repente você falou que ia perder uns quilos e continua comendo brigadeiros de madrugada, né? Não que uma coisa tenha a ver com outra, tá, gente? Meus exemplos são assim, away, tá? Então, ter isso em mente. Eu venho falando isso já em algumas aulas. O propósito do TOTUS, da jornada, é deixar você preparado, conhecendo quais são esses pilares de mudança, como que a gente desativa esses padrões de autossabotagem. É isso, e isso serve para qualquer coisa, e isso vai servir para qualquer fase da sua vida, para o que você precisar. Então, uma das coisas são os sonhos. Claro, existem profissionais maravilhosos, assim, pessoas que, né, doaram a vida para entender dessa questão de sonhos, então eles orientam e tudo. Nossa, se você topar com um profissional desse, vale a pena se consultar com ele tudo, né? Aprender ali um pouco. Agora, para ter cuidado, né, e filtrar as coisas. Gente, como que nós estamos de horário? Isso, Mara. Você vai, né? Você não vai se conectar com o que realmente assim. Isso, Mara, exatamente. Ó, a Naya fez uma pergunta importante aqui. Todas as perguntas são, tá? A Naya perguntou assim: o padrão de autossabotagem, a gente chama ele de paz sem Z, né? O paz com S. Vindo pelo sonho, eles entram no ciclo dos sonhos sem importância? Não. Olha só, boa pergunta. Naya, no o ciclo, o padrão autossabotador, ele aparece o tempo inteiro. Ele aparece ali o tempo todo, tá? No sonho sem importância, a gente não consegue captar o que é muita coisa mesmo, então, tipo, fecha as pastinhas, tudo, e aí vai vindo através do sonho de orientação, tá? Então, por exemplo, você pode sonhar que está passando num shopping, na loja, e vê uma criança chorando, esperneando, né? E aí você fica olhando para aquela mãe, para a reação daquela mãe e tal, mas na verdade a criança esperneando é você também, entendeu? Então, é um trabalho muito lindo, tá? Porque exige
Humildade. Exige humildade, assim, de reconhecer. Gente, humildade é diferente do chicotinho, tá? Chicotinho fica ali se culpando, eu sou assim mesmo. Humildade é reconhecer que, sim, entrei pelo portal que todo mundo entrou, todos nós entramos pelo mesmo portal, útero, para estar aqui na Terra. E todos nós recebemos os implantes, né, os programas do sistema artificial. Condições iguais para todos. Tá? Condição igual para todos. Respondi? É porque minha resposta não tem sim, não, né? É isso mesmo, Mara. O do coletivo, aí alguém que estava preparado sonhou. Exatamente, a Naya falou assim, ó, quando acordamos com sentimentos de medo, tristeza, culpa, o ideal já é fazer os exercícios. Exatamente, Naya, porque o que acontece do mesmo jeito que acontece quando a gente está aqui acordado, que vem as formas, pensamentos, padrões, autossabotadores, lá também, nessas dimensões onde a gente vai, quando a gente dorme, tá bom? Então, se chegou aí com sentimento ruim, tal, alguma coisa já faz procurar, assim, interpretar tudinho direitinho, mas por exemplo, a síntese, né? Nossa, uma criança, uma mãe, o que isso está me trazendo? Porque, por exemplo, um novo projeto, é natural sonhar com um bebê, ou com uma gestação, com uma amiga que está em gestação. Então, essas coisas, é legal ter um ponto de referência quando se trata de traduzir sonho. Para quem se interessa, mas sempre lembrando de trazer para si, tá? Deixa eu ver a da Mônica aqui, peraí. Você tinha feito. A Mônica está falando assim: quando temos sonhos vividos em lugar que não conhecemos, mas fica na consciência. O que acontece é o seguinte, tá, Mônica? Muito provavelmente a tua mente, nesse tempo presente, não está reconhecendo esse lugar, mas esse lugar é um lugar conhecido, sim. Tá bom? Nenhum lugar, assim, todo lugar que a gente vai quando a gente está em sonho, são lugares que a gente tem conexão mental, afetiva, tá? Então, é desconhecido para a nossa realidade aqui agora, tá? Então, em termos de exercício, de prática, para se conectar aí com os sonhos de uma forma mais expansiva, luminosa, né? De forma que ele ajude a gente na nossa expansão da consciência, além do copo de água intencionado, né? A gente sempre pede um ancoramento do nosso campo para os nossos guardiões e guias, sempre pedimos um ancoramento, né? E pede para lembrar do sonho, principalmente da mensagem do sonho, principalmente da essência do sonho, para não se perder. Eu estava com chapéu amarelo aí na trilha, o chapéu amarelo caiu, entendeu? Assim, tem um significado esse chapéu amarelo, tem um significado a trilha, tem um significado tudo isso, mas pedir a essência, tá bom? A essência da mensagem desse sonho, tá? E a água, claro, para a gente tomar e ajudar o nosso corpo, tá? A baixar a resistência para a informação chegar, tá bom? Exatamente, Roseli.
Nesse exemplo que eu dei, da criança chorando e da mãe, nós somos todos, tá? Nós somos a consciência que está observando, nós somos a mãe, nós somos a criança. Se tiver uma outra pessoa, nós somos essa outra pessoa também, tá? Porque todo sonho é do sonhador, tá? Estou com medo, porque eu tive um sonho que uma amiga vai me enganar, alguma coisa assim, né? Então, a gente olha ali para que parte de nós mesmos nós estamos nos enganando, tá? Tô com medo de ser traída, tô com medo de ser traído. Olhe para dentro de si, e veja aonde que você não está sendo leal com você. É sempre a gente. Porque você que está aí do outro lado, você é um outro eu. Que fez outras escolhas, que escolheu outro corpo, que tem outras vivências. Então, esse trabalho é o trabalho de dentro, né? Parece assim um mantra, né? Para dentro, é para dentro. Porque quando a gente muda, o mundo muda. E quanto mais pessoas mudando, mais o mundo muda. Gente, eu estou muito animada, tem coisas incríveis acontecendo. Coisas incríveis. Maravilhosas. Vocês já viram as crianças 5D? Vocês já viram as crianças da 7ª raça? O que elas fazem? Gente, elas são fantásticas. Elas já estão aí, dão um show. Sabe? E elas têm a mesma essência da criança divina que a gente tem. Peraí. Naya. Os trabalhos em desdobramento quando dormimos. Quando nos lembramos, eles são tipo sonhos de orientação. Nós lembramos dele para evoluirmos em leve, quando sonhamos com ele. O ex é você. O que ele significa para você, o que ele representa para você nesse momento, tá? Naya, todo sonho é um desdobramento astral. Todo sonho. Porque todas as vezes que o nosso corpo deixa, né, que a nossa alma desaprisiona aqui do corpo, sem a resistência, né? Igual estamos aqui, estamos numa resistência aqui, né? Estamos na consciência. Então, toda vez a gente pode estar indo trabalhar nos portais, a gente pode estar indo ver a nossa família nas estrelas, a gente pode estar indo dar aula, a gente pode estar indo assistir aula, a gente pode estar indo se curar, a gente pode estar indo curar-se. E, sinceramente, descobrir isso através de si mesmo, de uma conexão profunda consigo mesmo, fazendo, claro, as orações para pedir o ancoramento dos seres da luz que te guiam e tudo, é um conhecimento muito rico, tá? É uma informação sobre você que vai te trazer muitos aprendizados. Vera, você quer falar? Perguntar? Rejane, eu não consigo lembrar dos meus sonhos, sabe? Agora, por exemplo, acontece uma situação corriqueira, qualquer coisa, né? Uma pessoa chegou e falou uma coisa, eu sei que eu já vivi aquela situação, mas eu não consigo lembrar dos sonhos, isso é uma coisa muito recorrente comigo, sabe? Eu não lembro dos meus sonhos, tem dia que eu acordo muito cansada, parece que eu não dormi a noite toda, certo? Mas eu não lembro, né? E agora tem isso, a situação aparece assim, nossa, mas eu já vivi isso, eu sabia que ia acontecer isso. Então, eu queria ver se isso tem relação com o sonho. Tem relação com o sonho, porque olha só a oportunidade que você me deu, gratidão, Vera. Olha só, porque eu lembrei de falar uma outra coisa que eu não falei dos sonhos, né?
Os sonhos a gente vai para dimensões diferentes, linha de tempo diferente. Então, eu posso estar lá numa linha de tempo do futuro, trabalhando uma cocriação que eu acabei de fazer aqui, que eu escrevi aqui no meu caderno que eu quero. Entendeu? Então, eu vou lá e acesso essa. Agora, para eu ir lá e acessar essa linha de tempo da minha cocriação, eu tenho que estar muito afinada, casada, apaixonada, num casamento monogâmico e fiel com os meus sonhos. E não ficar aí de charminho, aí de romancezinho às escondidas com os padrões de autossabotagem. Entendeu? Então é isso. Assim, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento. E a gente está num momento energético muito bom para isso. Assim, eu posso afirmar para vocês, assim, a Terra está leve. A Terra está leve. O coletivo continua denso, porque esses nossos irmãos, eles são briguentos. Por quê? Porque eles não conhecem a cura através do amor ainda. Né? Eles estão resistindo a todo esse mundo que a gente está conhecendo aqui, já sentindo as vibrações. Mas eles vão chegar lá. Eles vão chegar lá, entendeu? É só a gente fazer o nosso trabalho. A gente não tem que se preocupar com a escolha do outro, né? Com a dor do outro. Não é que a gente não está nem aí, não é isso. A gente já entendeu como é que funciona essa matemática aqui. Né? Então, se eu estou cuidando do meu campo, se eu estou partilhando o que eu estou recebendo da Mãe Gaia, do Pai Céu, dos irmãos estrelas, dos irmãos, né, natureza, então tá tudo bem, eu estou fazendo já a minha parte. Agora, se eu estou reclamando, se eu estou remoendo o passado, se eu não estou perdoando, se eu não estou me auto-perdoando, eu estou trabalhando para o sistema artificial. Por isso, lá naquele livro, um dos mais lidos do mundo, fala que você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não tem, gente. Não tem como botar energia, né, ali na nossa cocriação do que a gente está cocriando em termos de saúde, de harmonia, de prosperidade, e ficar de chamego com o padrão de autossabotagem. Não tem. Tem como. Tem como servir 2 senhores. E agora a gente tem energia de sobra, porque há 10 anos isso, gente, Deus é demais. Sério, senti vontade de falar isso, assim, ele é perfeito. Porque a energia agora está ótima para isso. Quer falar alguma coisa, querido? Se apareceu aí, Vera? Não? Tranquilo? Então é isso, minha gente. Eu não sei aí quais eram as expectativas de vocês, né, sobre os sonhos, né? Se eu ia trazer muita coisa, né? Quando a gente vai, a última coisa então que eu vou falar. Para algumas pessoas que têm contato de visão já com os nossos irmãos estelares, os primeiros contatos acontecem através do sonho, para dar menos susto, né? Vai diminuindo o susto para que quando chega a ver mesmo, já está mais acostumado, tá? Porque os nossos sistemas de defesa que tem ali na psique, ali na mente, eles não são brincadeira, né? Então, por isso que no curso também tem umas gargalhadas minhas, assim, porque para dar um susto, assim, na mente, ela, né, sair um pouco do foco aí da atenção. Quer falar, Vera? Agora é mesmo? A Roseli perguntou assim, isso é importante, hein, o que a Roseli perguntou. Ela falou assim, se a representação do sonho primeiro está em mim, sonhador, então os demais personagens não são levados muito a sério? Roseli, tudo é para ser levado a sério, sim, porque o personagem secundário, que também é você, ele pode estar, inclusive, sendo um padrão autossabotador. Então, ele está ali para passar na frente, para dizer ali quem que ele é.
entendeu? Então, não tem menos importância, não. Gente, 1h20 de aula, vou terminar essa aula de sonhos, depois a gente fala mais. Gratidão, gratidão, gratidão pela confiança, pela jornada, tá bom? E até a próxima aula, daqui a pouquinho eu já subo essa aula aí, viu? Hoje não vai demorar tanto, não, tá? Jane, tinha alguma coisa que tu ia falar no final? Não sei se tu já falou, que você pediu para eu te lembrar. Você falou, Mária, me lembra de falar isso no final. Aí eu não sei se você Falei concordou com que isso. eu falei sim, que é o padrão autossabotador, ele aparece no sonho também. Ele aparece no sonho, e ele aparece no sonho, que bom que aparece, porque a gente pode identificar ele. Então, por exemplo, eu vou e tenho uma briga com alguém do trabalho, sei lá. Aí eu vou e sonho com essa criança, dando birra, e essa mãe, né? Então, assim, gente, não é verdade absoluta. Eu estou dando um exemplo, fazendo uma construção, e vocês vão elaborando, e a gente vai crescer juntos nisso aí, tá bom? Então, a situação que eu passei, eu estou sendo essa criança birrenta, assim, eu agi também com ego, entendeu? Porque se machucou, se o outro veio me confrontar e machucou, é porque eu também estou carregando o pluguezinho ali que conectou. Então, eu não trabalhei isso em mim. Então, eu libero logo isso em mim. Porque da próxima vez que acontecer, eu não vou ressoar com isso. Gente, isso tem que ficar muito claro. Nós escolhemos a frequência que nós vamos ressoar. Então, assim, se eu quero dinheiro, então eu vou criar uma ressonância com a energia do dinheiro, vou me afinar com ela. Se eu quero saúde, se eu estou precisando de saúde para uma área específica da minha vida, para uma parte específica da minha vida, foi ótimo, do meu corpo, então eu vou direcionar a cura para lá, eu vou mentalizar, eu vou orar, eu vou botar água, eu vou me dedicar a isso. A gente precisa voltar a fazer isso, porque esse mundo tecnológico, que eu amo, inclusive, ele causa a ilusão que tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tem. Mas desses milhões de coisas, o que você está escolhendo aqui agora? Sabe? Às vezes o passo mais importante da tua mudança agora seja você parar e relaxar um pouco. Ficar um pouco de ócio. Relaxar a mente. Sabe? E aí a importância dessas informações aí é de vocês buscarem essa aproximação, né? Aí dessa conexão, que essa orientação chega, né? Ela chega numa frase, ela chega num livro, ela chega numa pessoa, ela chega numa situação, tá? Então fica antenado. Deixa eu desligar aqui a gravação e aí a gente se despede.